Olá, que bacana mais uma vez poder compartilhar com você uma palavra bacana, uma palavra de vida. Meu nome é Sérgio Cândido de Carvalho, eu tenho mais alguns vídeos lá no YouTube, você vai lá depois, dá um like, se inscreva no canal lá por favor. Agora eu estou fazendo como todos que gravam vídeo, estou pedindo like e inscrição, tá bom? Ser membro. Mas é um prazer estar aqui mais uma vez, espero poder te trazer uma palavra legal, uma palavra que possa te ajudar em algum ponto da sua vida. Eu repito e falo isso com várias pessoas que têm um canal lá no Facebook que chama Motivacional. Então esses vídeos, na maioria, eu gosto de colocar lá e também repasso para muitos amigos, né, meus contatos pelo WhatsApp, etc. Mas eu gostaria que você, inclusive, se gostar, passa para os seus amigos, passa para outras pessoas. E esse vídeo, ele geralmente, eu não tenho cunho religioso em que pese a minha vida ser pautada na pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, que nasceu de uma virgem, como ninguém nunca o fez. Então, mas esse vídeo ele é mais motivacional. Então, quando eu estudava, quando eu ainda estava na minha pós-graduação em filosofia, eu gostava muito de ouvir os filósofos, estudar aqueles filósofos antigos, que ensinaram tantas coisas maravilhosas que estão aí até hoje, tantos anos e ainda estão aí, né? E hoje eu estava, ontem na verdade, eu saí e eu tenho um pendrive com músicas. Então eu tenho minhas pastas de música no pendrive. Então de acordo com o momento, e isso é óbvio, isso acontece com todo mundo, eu coloco um estilo de música que naquele momento parece-me ser a mais interessante. Então, por exemplo, se eu saio para fazer minha corrida, minha caminhada, eu coloco meu fone de ouvido e escolho o tipo de música daquele dia. Tem dia que eu vou ouvindo notícias, então cada dia você está preparado ou querendo algo específico. E meu pendrive começava rodava a música, 1 minuto e pouco e travava. Punha outra música, travava. Eu trouxe ele no meu computador, fiz um teste, eu selecionei as músicas, limpei ele todo, gravei de novo e tal. Quando chegou lá, eu comecei a ouvir. E eu ouvi algumas, aí pulava para a próxima parte para ver se todas estavam funcionando. O que eu descobri que é interessante, talvez você saiba, muitos sabem. O estilo de música que eu estiver ouvindo vai influenciar fortemente nas minhas emoções. Então eu resolvi falar um pouco sobre as emoções. O que são as emoções? São as experiências pessoais que nós temos. Essas experiências, elas mexem conosco de tal forma, elas criam em nós as emoções, choro, sorriso, sudorese, tremor. E essas emoções são inevitáveis, elas vão acontecer na minha vida e vão acontecer na sua vida. Mais ainda no Roberto Carlos, né? São tantas emoções, mas elas vão acontecer. E dela o que acontece? Nós temos então, das emoções, nós geramos ou criamos, proporcionamos algo que nós chamamos de sentimento ou sentimentos. O que são os sentimentos? Eles nascem a partir da interpretação que eu faço das minhas emoções. O que vai acontecer? As emoções, elas ocorrem e o sentimento é a interpretação, ou seja, eu vou pegar aquelas emoções e vou fazer uma tradução dela, vou fazer uma limpeza e vou selecionar aquilo. Então isso nós chamamos de sentimento. O que acontece? Alguns psicólogos, filósofos, estudiosos, etc., eles defendem 27 emoções. 27 emoções. Mas tem um psicólogo, o Robert Plutnik. Esse homem defende 8 emoções apenas. Mas isso são coisas que se debatem, né? Então, ele defende confiança, alegria, tristeza, medo, raiva, surpresa, aversão e antecipação. Mas outros defendem, então, 27. Eu acredito nas 27, porque eu li uma por uma e estudei uma por uma e realmente eu creio que existem as 27. Já sentimentos, você não vai acreditar, já foram catalogados 356 sentimentos. Eles são intrínsecos, ou seja, os sentimentos são dentro. Por isso que algumas pessoas, elas entram numa situação de estresse
O estresse, ele inicia por alguma coisa externa que incomoda e a pessoa não consegue lidar e combater com aquilo. A ansiedade já muda um pouco, porque a ansiedade ela é interna. Então, no caso do estresse, das 3 fases do estresse, a primeira, entre aspas, ela é benéfica, é que eu descubro o fator que está me estressando, que ele é externo, trabalho, família, briga, namoro, sentimento, várias outras coisas. Externo, então eu pego o que é externo que está me estressando, se eu conseguir combater aquilo, eu me livro dessa situação estressante. A ansiedade já não é isso, porque é sentimento. Às vezes a pessoa é tão ansiosa e nem sabe por que está sofrendo com essa ansiedade. Então, o que nós podemos fazer com relação a isso? Nós temos as emoções, que são essas experiências, nós temos o sentimento, que é a interpretação que nós fazemos, e as emoções se manifestam no físico. Aí você vai me dizer, mas e agora? O que nós podemos fazer então? Nós podemos controlar isso. Mas como que eu vou controlar essas emoções e esses sentimentos? Eu vou te dar 3 dicas interessantíssimas que nos ajudam a controlar. A primeira dica para se controlar essas emoções e o sentimento que eu terei e como que eles vão agir em mim, o que eles vão proporcionar em mim quando eu estiver, porque, por exemplo, uma pessoa tem lá a perda de um familiar, ela vai ter um sentimento de dor, de tristeza, de agonia e tantos outros sentimentos, e que são impossíveis quase de combater. Alguns não têm, mas quem tem vai ter dificuldade. Mas nós podemos aprender como controlar então essas emoções e como controlar os sentimentos que vão ser a tradução disso. A primeira dica é a prática. O que prática? Eu vou criar habilidades de substituir aquilo que eu estou sentindo diante das emoções proporcionadas. As emoções são inevitáveis. Então, eu terei, através disso, sentimentos. Se eu começar a criar a habilidade de lidar com isso, eu vou conseguir combater isso com mais facilidade, ou pelo menos terei menos dificuldades. Por quê? Porque, por exemplo, se eu estou num momento emocional desagradável, uma pessoa fala ou faz algo que eu não gostei e que me fez sentir raiva. O que eu faço? Eu começo a fazer a prática de dominar isso, de contar até 5, minha mãe dizia contar até 10. Contar até 10 se for o caso. Eu não agir na hora da raiva. Ah, mas eu posso ter raiva? Todos nós temos raiva. Em algum momento nós ficamos com raiva. Nós ficamos com raiva quando você está dentro de um coletivo e o motorista passa num buraco, alguém grita lá atrás, não, aqui não tem porco não. O motorista não passou por querer, talvez ele desviou de um outro obstáculo, de um acidente, mas nós ficamos com raiva às vezes por coisas banais. Acontece uma greve e nós ficamos com raiva, chegamos lá e ficamos bravos. Algumas pessoas querem agredir o motorista que está trabalhando naquela porcentagem mínima que tem que rodar segundo a lei, como se ele fosse culpado, sendo que ele está ali. Então a raiva, ela vai brotar em nós. Então o que nós temos que fazer? Primeiro, é a prática de criar bons hábitos. Primeiro, não agir na hora da raiva. O que eu faço? Eu controlo as minhas emoções na hora da raiva. Assim, eu determino os sentimentos que eu terei e os resultados dele, que são mais importantes ainda. Porque quando eu tenho um sentimento que não é agradável, o que eu vou sentir então naquele momento? Alguma coisa desagradável em mim. Se eu tomar com a consciência de que eu não tenho que me submeter a sofrimento por causa daquilo, só eu posso definir isso. Então eu escolho o que eu vou fazer. Primeiro ponto então é a prática. Comece a praticar a habilidade, crie bons hábitos. Então, por exemplo, essa pandemia, querendo ou não, foi, aspas, não uma praga na humanidade, mas ela nos ensinou várias coisas, muitas coisas. Por exemplo, eu via muitas pessoas, quando vai tossir, tossindo na mão. Agora elas estão tossindo aqui. Eu fui ao hospital esses dias fazer um exame, rotina, não estou passando com problema, fazer um exame de rotina e toda hora que eu via um álcool na parede, eu ia lá, lavava minhas mãos, limpava minhas mãos com o álcool. Então nós criamos hábitos, práticas de combater isso. Então, primeira dica de como controlar as emoções é a prática de criar bons hábitos.
A segunda dica é o seguinte: eu não ter vergonha de parecer bobo. Olha que coisa interessante isso. O mundo chegou a um ponto que as pessoas honestas são chamadas de bobas. Hoje, ser honesto, ser um menino infantil, é besteira. Tem uma história legal, talvez eu já tenha falado em algum vídeo, se o fiz me perdoe, mas um jovem, ele tinha a sua mente um pouco retardada, ou seja, ele não teve um desenvolvimento normal, então ele tinha um desenvolvimento da mente como de criança. E ele passava em um local onde as pessoas se reuniam, famílias, homens, depois de uma prática esportiva, e tinha uma moeda grandona que valia pouco, uma moeda pequenininha que valia muito. Então as pessoas pegavam e riam, ah lá, e veio o bobão lá. Pegava as duas moedas, uma grandona e uma pequenininha, e punha em cima da bandeja e falava, vamos ver se você é esperto, qual que você quer? Aí, não, eu quero essa. E pegava a moeda grande. Aí todo mundo ria, e ele ficava todo feliz com aquela moeda grande, que não valia quase nada. A pequenininha valia muitas vezes mais. E isso acontecia rotineiramente. Um dia um parente dele o chamou no cantinho e falou, olha, que você me perdoe, mas você está fazendo papel de bobo. A moeda grande vale pouquinho, a pequenininha vale muito mais. Pega a pequena. Aí ele disse assim, o dia que eu pegar a moeda pequena, acaba a brincadeira, eu não ganho mais moeda. Aí eu te pergunto, quem era o bobo? Quem era o bobo ou quem parecia ser bobo? Então, isso, você não ter vergonha de parecer ser bobo, no início pode ser algo vira chacota, mas aos poucos vira, sabe o quê? Virtude. Virtude de simplicidade. Lá na cidadezinha do interior, que é próximo de Ouro Preto, eu tenho contatos lá, inclusive fui lá semana passada levar algumas coisas para aquelas vítimas lá de Amarantina, da enchente, né? Nós levamos algumas roupas, alimentos. Eu conheço um rapaz lá que é interessante, não vou falar o nome dele aqui porque eu não tenho procuração dele para isso, talvez ele não goste, mas ele é risonho ao extremo. Você conversa com ele, parece que ele está zombando de você. Quando eu o conheci, eu ficava olhando o que esse moço está rindo tanto, parecia que eu era uma piada. E ele rindo, tudo rindo. Aí eu fiz amizade, conversei com ele várias vezes, com a família dele. Aí um dia eu perguntei, falei, ô meu jovem, você é risonho assim? Ele falou, eu sou assim desde que eu me conheço. Eu falei, mas e quando morre uma pessoa que você vai ao velório? Ele falou, dentro do possível eu não vou, porque eu vou dar risadas lá no velório. Eu não consigo não dar risadas. Então ele parece ser bobo. Mas sabe o que acontece? Quando nós aprendemos a dar risada da vida, das nossas falhas, das nossas frustrações, das nossas bobagens, sabe o que acontece? Isso vira virtude. E eu fico mais preparado para as frustrações. Porque frustrações vão acontecer. Você quer ver? O seu time de futebol vai jogar, vai competir num campeonato, como é o caso do Brasil, 20 clubes. Um apenas será campeão. Quando o seu time perde um jogo, aí quer mandar o técnico embora, quer jogar pedra no jogador, quer ameaçar a família de jogador, não é assim? Mas tem 20 clubes, por que a gente quer que só o nosso ganhe tudo, acerte tudo, o nosso jogador acerte todas as bolas? Né? Então isso é praticamente impossível. Então, segundo ponto, segunda dica é não tenha vergonha de parecer bobo. Eu fico imaginando, o evangelista São Lucas, no capítulo 19, ele escreveu que Jesus mandou os discípulos buscarem um jumentinho que ninguém havia montado ainda. Parecia besteira isso, não parecia? Com todo o respeito aqui, por favor, eu sou um cristão, mas parecia meio ilógico, pegar um jumentinho, Jesus mandou buscar o jumentinho. Aí quando eles perguntaram, não, digam para eles que o Senhor precisa do jumento. Agora imagine a cena, se não é hilário. Imagine um homem, Jesus, que teria um tamanho médio, normal, montado em um jumentinho, entrando em Jerusalém, e as pessoas ainda deitando palmeiras, né, e glorificando o Filho de Deus. Não parece hilário? E Jesus teve vergonha de parecer bobo? Não poderiam algumas pessoas fazerem chacotas dele andando, chegando em um burrinho? Mas não, ele sabia o que ele estava fazendo, ele sabia controlar as suas emoções e os sentimentos que ele tinha. Quando ele foi perguntado durante a oração sacerdotal, ele também falou, olha, eu quero, meu Pai, que o Senhor não os tire aqui do mundo, os discípulos, os apóstolos, mas que o Senhor os livre somente do pecado, porque eles não são desse mundo, como eu também não sou deste mundo. Olha isso! Imagina os religiosos daquela época, gente. Ouvir um homem desse, filho de carpinteiro, dizer que ele
não era deste mundo. Que mundo que ele era então? Ele estava se declarando Deus. Ele não teve um pingo de vergonha de parecer bobo. E nós às vezes morremos de medo de parecer bobo. Uma vez eu estava lá na Espanha, próximo de Madrid, e eu fui entrar no trem. Entrou um jovem de uns 20 anos, 19 anos, com uma mochila aparentemente escolar, camisa de malha, calça de moletom, de sandália do tipo Raider, de meia. Quando esse rapaz entrou no trem que eu olhei, eu achei aquilo bizarro, esquisito. Só que ninguém mais olhou para ele, só eu olhei. E eu desviei meus olhos meio envergonhado, porque ele não tem vergonha de parecer bobo. Ele queria ir de sandália e queria calçar meia porque estava frio. E daí nós temos vergonha. Duvido que você vai ver aqui em Belo Horizonte, ou no Brasil, em algum lugar, uma pessoa andando de sandália raia e meia, se não for velho. Porque eles vão falar lá, o velho está morrendo de frio. Um jovem não vai fazer isso, e ele fez. Então, primeira dica é prática de criar bons hábitos. Segunda dica, não ter vergonha de parecer ser bobo. E para controlar as emoções, terceira dica é não tente controlar os outros. Controle-se a si mesmo. Controle-se você mesmo. Uma história muito legal de Abraham Lincoln. Quando ele foi tomar posse como presidente dos Estados Unidos, só isso, né? Só isso. O senador que foi fazer a apresentação dele, possivelmente não gostava dele, até por questão política. E o senador então disse, bom, então aqui nós vamos apresentar agora o filho de um sapateiro. E vamos ver se ele é competente o suficiente para governar os Estados Unidos da América. E Abraham Lincoln, quando tomou a palavra, ele disse assim, olha, eu te agradeço muito por ter lembrado do meu pai. O meu pai, para mim, é um grande exemplo para a minha vida. Eu aprendi o ofício de sapateiro com meu pai. Estou vendo que o senhor está calçando um sapato da fábrica que foi do meu pai. Se os seus sapatos estragarem, faça contato comigo que eu vou lá e vou consertar os seus sapatos. Ele tem vergonha de ser bobo? Não. Ele controla a si mesmo. Ele aguardou, o senador falou, as pessoas escutaram, não sei qual a manifestação do povo lá, mas aí ele deu essa resposta simples, tá vendo? Então, eu acho muito interessante isso. Você não tente controlar os outros, controle-se a si mesmo. Quando nós falamos de não parecer bobo, nós temos maior vergonha. Vamos fazer o bem e morrendo de vergonha. A Madre Teresa de Calcutá, ela escreveu que o bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça-o a si mesmo. Olha que legal. Ela fala assim, o que importa não é o que você dá, e sim com o amor que você dá a alguém. Então você faz o bem, o que importa não é o bem que você faz, é o amor que você faz aquele bem. Isso foi Teresa de Calcutá que disse. Ela disse algo mais legal ainda, não é a altura, não é o peso, não é a força que torna alguém grande, mas o seu coração. Ou seja, o coração está ligado ao sentimento. Então, por fim, né, o terceiro item, não tente controlar os outros. Controle-se a si mesmo. Um homem chamado Pablo Neruda, um nome diferente, né? Pablo Neruda, ele escreveu um texto que chama-se Morre Lentamente. Eu já li, se você puder depois, leia, muito legal. E eu fiz um resumozinho, mais ou menos dentro disso, que ele fala assim, quem morre lentamente? Quem não viaja, quem não ouve música, quem não lê, quem não encontra alegria em si mesmo. Ó, aí eu controlando a mim mesmo. Morre lentamente quem destrói o seu amor próprio, a sua autoconfiança, a sua autoimagem. Morre lentamente quem vira escravo de maus hábitos. Olha que no segundo tópico nós falamos de criar bons hábitos. Morre lentamente quem evita o amor por causa de uma decepção. Portanto, você não fuja, é impossível fugir das emoções. As emoções vão gerar sentimentos, portanto, tenha prática. 1. Criando bons hábitos. 2. Não tenha vergonha de parecer bobo. 3. Não tente controlar os outros. Controle-se a si mesmo. E tenha bons sentimentos diante das inevitáveis emoções da vida. Um abraço, até o próximo vídeo. Não deixe de clicar no YouTube, ainda que você receba pelo WhatsApp ou outro meio, dá um clique lá no YouTube, dá uma moral lá, tá bom? Um abraço, até o próximo vídeo, se Deus quiser.